A gente está bastante acostumado a pensar uma certa, socialmente, né, a gente pensa e age, né, são as duas coisas ao mesmo tempo. As nossas representações, as nossas práticas, elas, em termos de gênero, identidade de gênero, orientação sexual, a gente está sempre acostumado a uma certa coerência, né, entre uma certa ideia de corpo, gênero e desejo, né? Então, o que eu quero dizer com isso, né? Se você tem um corpo que tem uma vagina, automaticamente esse corpo, a gente espera, né? As convenções, as normatividades sociais estão voltadas para nós esperarmos que este corpo com vagina se identifique como mulher, né? Se entenda como mulher, subjetivamente, né? Todo o processo de subjetivação do sujeito aí como mulher, e goste de homens. Portanto, também gosto de sexo penetrativo com homens, né? Essa é uma coerência, né, que ela é produzida, né? O que nos dizem os pesquisadores, as pesquisadoras, os filósofos, os teóricos sobre isso, né? Que isso é uma coerência artificial, digamos assim. Isso é uma construção social, se a gente quisesse dizer assim, né? A gente está sendo informado sobre essa coerência a todo momento, para onde a gente olha. Na televisão, nas revistas, nos comportamentos dos nossos amigos, na escola, na universidade, na rua, né? Em todas as esferas sociais, a gente está sendo dito para a gente que essa é a coerência, né, a ser seguida, né? O gênero se manifesta, ele não é uma essência, ele é uma manifestação, né? Se ele está naquilo que você faz, no jeito que você se comporta, no seu tom de voz, nas suas roupas, é isso que cria, né, assim, a ideia de gênero, né? É isso que cria o seu gênero a ponto de uma pessoa ser reconhecida como homem, mulher, e determinadas atitudes serem reconhecidas como masculino ou feminino. Lembrando então, a importância dessa discussão de gênero é justamente para criticar desigualdades, né? Por que é que determinado gênero, normalmente que a gente chama o gênero feminino, ou as pessoas chamadas que a gente reconhece como mulheres, né, ganham menos que os homens, né, ou sofrem mais determinados tipos de violência do que os homens pelo simples fato de serem mulheres ou serem femininas. Essa é a questão, é para isso que serve gênero, para discutir esse tipo de desigualdade. Identidade de gênero não é igual à orientação sexual. Identidade de gênero é como a pessoa reconhece a si mesma como sendo homem, mulher, como sendo masculino, como sendo feminino, como sendo os dois, como sendo nenhum dos dois, por exemplo, no caso das pessoas com gênero fluido ou gênero não binário. É a ideia de como você se reconhece. Orientação sexual é por quem você sente atração, desejo sexual. Orientação não é no sentido de educação, de um ensinamento. Orientação é no sentido de um norte, né? Por quem o seu desejo é voltado. Ele pode ser voltado para homens, para mulheres, para os dois, para nenhum dos dois, para qualquer coisa, para nenhuma coisa. Bom, repito, a principal ideia de gênero, então, é para se discutir desigualdade. E é isso que, quando as políticas públicas, né, focam na questão de gênero, é isso que elas têm que discutir. Não é para discutir se homem é assim, mulher é assado. O que interessa é acabar com a desigualdade entre homens e mulheres, entre o masculino e o feminino, né? Desigualdades não no sentido de diferenças de cada um. As diferenças têm que ser respeitadas, assumidas, elas são maravilhosas. Repito, o problema é a desigualdade. É porque uma mulher, né, vai ganhar menos que um homem, né, no mesmo trabalho, com o mesmo cargo, tendo as mesmas funções e a mesma qualificação, né, porque ela vai ganhar menos pelo simples fato de ser mulher. Quantas pessoas que se identificam como homossexuais já não passaram a vida inteira muito quietas e muito caladas durante os seus trabalhos, sem dizer, sem revelar o que elas eram, sem inclusive se socializar com pessoas do trabalho, mentindo ou inúmeras coisas porque elas tinham medo de serem demitidas, né?
pessoas trans com muita dificuldade arranjam ou tem muita dificuldade no mundo, no mercado de trabalho, por serem pessoas trans. Então você tem um ciclo, né, que relaciona, né, reconhecimento de identidade de gênero ou orientação sexual, né, ou esses recortes, e redistribuição econômica também. Então, estou dizendo isso porque isso é do âmbito das políticas públicas. Agora, o que a gente tem visto é um retrocesso imenso com relação a isso, né? E não é à toa que um dos primeiros lugares onde isso começou realmente a mudar, onde a gente teve uma série de avanços, né? Onde talvez a gente poderia ver uma série de expressões mais fluidas, né? Embora seja um lugar muito interessante justamente de aparecer essas diversidades, é na escola, porque a escola é uma instituição super socializadora, né? E não foi à toa que foi justamente também nesses lugares um dos primeiros retrocessos, né? Quando surge essa ideia de ideologia de gênero. Usa-se esse termo ideologia de gênero como uma categoria acusatória. Não dá para fazer da crença, porque é quase isso, da crença religiosa de um grupo ser a pauta ou que tematiza ou que encabeça uma política pública. Isso é um absurdo. Porque o que a gente vai fazer então, né, com as várias pessoas, as vários adolescentes, as crianças, adolescentes, os jovens, digamos assim, gays e lésbicas que estão na escola? Como é que a gente vai fazer com as famílias, né, de 2 homens, 2 mulheres, ou de 3 pessoas, ou de mães separadas, ou que é só o pai, né? Como é que a gente vai fazer com esses conjuntos que estão dentro da escola, que estão dentro da vida social? Eles existem, né? A gente vai dizer para eles que eles não existem na escola, porque é isso que essa gente está dizendo. Talvez a gente tenha perdido aí algumas batalhas, mas a gente continua nessa guerra, né? Eu acho que a gente tem que continuar, né, a dizer que isso é uma falsa solução, né? É uma solução completamente equivocada das questões que existem na escola, das questões que existem na nossa sociedade hoje. E acho que também uma guerra que essa gente da ideologia de gênero, assim, no limite, sabe, já perdeu. Porque acho muito difícil que o mundo volte a ser esse mundo que eles querem, né? Dentro dessa concepção nostálgica, muito conservadora, né? Não sei, é só a gente dar uma volta na rua e ver como os jovens se relacionam, o que eles andam dizendo, como, né? Acho que, enfim, é importante a gente, sem dúvida, falar disso, né? Porque essa é uma luta que está, isso no âmbito institucional, no âmbito legislativo, né? No âmbito executivo, é isso que a gente tem visto, né? Esse retrocesso, principalmente nesses âmbitos. Mas a vida social e as pessoas, a vida social é muito mais rica que isso, e as pessoas são muito mais criativas do que essa gente. A arte, né, assim, historicamente a arte sempre foi um dos campos, né, assim, de mais experimentação, de mais liberdade, né, assim, e onde essas coisas começam, né, assim, a mudar, né, assim, muito antes, né, assim, a criar já tanto instrumentos quanto estruturas de mudança, né, assim, muito antes do que, por exemplo, do meio social como um todo, muito antes do que no campo da educação, muito antes do que no campo do Estado em si. Não à toa no Brasil agora, né, assim, do começo de 2018, né, assim, no fim de 2017, né, assim, o campo da arte foi um dos campos mais atacados por movimentos conservadores, né, assim, sim, a arte tem uma potência importantíssima, né, assim, uma das coisas mais importantes da arte é mostrar que enquanto determinados instituições, vamos dizer assim, né, assim, como seja o Estado, seja a família, seja a educação, seja a religião, dizem não dá para mudar. Ou, né, assim, muitas vezes, na melhor das opções, elas dizem é difícil mudar, né, assim, a arte diz já mudamos.